Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês todos. Que o Espírito Santo venha ao encontro da necessidade de cada um e venha realizar a sua obra na vida de cada um de vocês, para que cada um de vocês possa ser testemunha viva da grandeza de Deus, da ressurreição do Senhor Jesus, da misericórdia, da compaixão, do poder de Deus aqui neste mundo. Para que cada um de vocês seja uma fonte para dar e dar sem esperar receber alguma coisa de volta, porque quando a pessoa é fonte, é como uma fonte, ela está interessada em dar, oferecer, dar o melhor de si. Mas isto só é possível quando ela tem para dar, quando ela é a própria fonte, como Jesus prometeu. Jesus disse: e recebereis o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E águas vivas fluirão do seu interior. Tudo isso é para que a gente que recebe o Espírito Santo venha oferecer para os demais aquilo que nós recebemos de Deus. E de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento, e o Senhor é minha testemunha a respeito disso, que o Espírito Santo venha realizar essa obra gloriosa, grandiosa, magnífica na sua vida, para que a sua vida tenha sabor, para que a sua vida tenha vida, para que você verifique, confira com seus próprios olhos a grandeza de Deus dentro de você. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela é testemunha viva da ressurreição de Jesus. E só quando recebe o Espírito Santo. Mais nada. Não tem como a pessoa ser religiosa, caridosa, dizimista, ofertante. Não tem como a pessoa receber o Espírito Santo e ser a mesma criatura. Não, nunca, jamais, em tempo algum. Ela é uma nova criatura. Nova criatura. É o que está escrito. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, quando a pessoa não é nova criatura, quando ela carrega, enquanto ela carrega dentro de si alguma coisa do passado, o seu jeito, o seu gênio, o seu temperamento, ela não pode ser testemunha de Jesus. Às vezes não é nem o pecado dela, nem o pecado que aí tem impedido de receber o Espírito Santo. A pessoa pode ser pecadora, ela pode ser a pior das pecadoras, a partir do momento em que ela crê no Senhor Jesus, no momento, naquele instante em que ela se rende, se submete de forma humilde, como uma criança, ela recebe o Espírito Santo. Mas se ela conserva dentro de si o seu eu, o seu orgulho, por menor que seja, Deus não pode fazer nada na vida dela. Jesus disse isso. Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, ou os humildes em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, às vezes,
E isso acontece muito. E nós temos deparado com esse tipo de problema dentro da igreja, inclusive no próprio ministério de pastores, bispos. E isso responde e corresponde justamente o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque na hora da provação negam fogo. É isso aí. Então, amiga e amigo, ore para si. Não fique a olhar para ninguém. Ore para si, para a sua situação, para a sua condição diante de Deus. Não fique a se distrair com os maus exemplos que surgem ao seu redor. Não fique a olhar para os outros. Se você olhar para os outros, com certeza você vai cair. Como é que você pode olhar para Jesus e ao mesmo tempo olhar para a vida dos outros, olhar o que fez errado, o que deixou de fazer certo? Não tem como. Então isso impede você de alcançar o Espírito Santo. Desculpa eu falar dessa forma, de forma muito franca, e levar realmente a verdade para você, mas é a verdade que liberta. A pessoa, às vezes, o maior pecado da pessoa não é a prostituição, não é o adultério, não é o roubo. O maior pecado da pessoa é o seu orgulho. Ela mantém aquela pompa, achando-se alguma coisa. E às vezes, a pessoa se engana com a fé que diz ter. Infelizmente. Eu estava aqui meditando sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só, presta atenção como é bacana. Paulo disse assim, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Blasfemo, perseguidor e injurioso. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz de forma ignorante. Eu era ignorante na incredulidade. Eu era cego. Eu era cego na incredulidade. Mas a graça de Deus, a graça de meu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, superabundou com a fé e o amor que há no Senhor Jesus Cristo. Então, ele, Paulo, apóstolo, está dando testemunho do que ele era e do que ele é. E ele fala para os seus discípulos, especialmente a Timóteo. E, em dado momento, ele diz assim, conserva a fé, e a boa consciência, ó Timóteo. Porque alguns, rejeitando a fé e a boa consciência, tinham fé, mas rejeitaram a boa consciência. Naufragaram na fé. Alguns naufragaram na fé. O que nós encontramos de problemas hoje na Igreja Universal do Reino de Deus, entre pastores, bispos, obreiras, obreiros,
enfim, esposas. Nós encontramos também na Bíblia. Isso já acontecia lá atrás. O mesmo espírito que trabalhava lá para destruir a fé, para acabar com o trabalho dos servos de Deus, aquele espírito continua vivo nos dias de hoje, fazendo a mesma coisa, tentando sufocar a fé das pessoas com a má consciência. E ele fala, entre os que deixaram a fé e a boa consciência, estão Himeneu e Alexandre. Então, esses dois foram alguns dos que deixaram a fé. Aí ele diz, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, minha amiga e meu amigo, deixa eu falar aqui sobre a boa consciência. A boa consciência. É impossível a pessoa ter uma fé pura com uma má consciência. É impossível uma pessoa orgulhosa, por menor que seja o seu orgulho, é impossível para essa pessoa entrar no reino de Deus. É impossível. Por quê? Porque a fé é algo tão sublime, é uma crença tão pura, tão sobrenatural, que somente quando a gente é infantil, infanto-juvenil, inocente, como um menino, como uma criança, pura, sem malícia, é capaz de receber essa fé. Os maliciosos, os desconfiados, os que ficam com um olho no padre e outro na missa, ou melhor, um olho no pastor e o outro na reunião, não podem receber o Espírito Santo. Não tem como. Porque não são como crianças humildes, crianças puras, inocentes, uma consciência perfeita, como meninos. Jesus disse, como meninos, mas meninos puros, não é meninos, não são meninos assim, que hoje os meninos já são papai e as meninas já são mamãe. Não é isso não, são realmente crianças completamente puras, isentas de malícia, de qualquer malícia. Então, às vezes, a pessoa, e eu estou falando sobre isso justamente porque há muitas pessoas que dizem, bispo, eu tenho feito jejum, já fiz vários jejuns de Daniel e ainda não recebi o Espírito Santo. E eu sei que quando a pessoa se envolve nas coisas espirituais, na busca do reino de Deus, o diabo tenta, o diabo traz pensamentos sujos, o diabo traz acusações, o diabo faz refrescar a memória do que ela fez no passado, ou fez, ou tem feito. O diabo acusa, esse é o trabalho dele. Mas a fé pura, a pureza da alma, a consciência pura, você não tem nada com que o diabo venha prevalecer. Não. Você vive numa fé pura, como uma criança. Então você não tem que temer nada. Esses pensamentos imundos, sujos, que vêm a você, vêm para mim também. Vêm para todos nós. Para todos. Mas aqueles que são mais experientes sabem como se defender. A gente não fica pensando ou
dando corda ou alimentando aqueles pensamentos. Na mesma hora a gente rebate com o louvor a Deus. Ó Deus, eu te louvo e agradeço, porque o Senhor me salvou. Eu sei que o Senhor me salvou. Então, uma consciência pura prevalece sobre as acusações que o diabo traz. Mas quando a pessoa carrega um orgulho de fazer aquilo melhor do que o outro, orgulho de ser mais isso do que a outra, orgulho de ser assim, enfim, qualquer que seja o orgulho, que aliás as crianças aprendem hoje em dia. O diabo usa os pais para dizer: meu filho, eu quero que você seja o meu orgulho. A criança já vai para a escola querendo ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro da sala para dar prazer ao meu pai, para dar orgulho. Ela quer ter o orgulho. O orgulho é do diabo. O espírito do orgulho é satânico. Porque Jesus é humilde. Jesus disse: eu sou humilde de coração. Humilde. Se o nosso Senhor, se o nosso Salvador era humilde aqui na terra, como nós vamos sustentar, acalentar um espírito de orgulho, de fazer isso melhor do que o outro, e etc. Minha amiga, meu amigo, para que a pessoa realmente seja pura e sem malícia, ela tem que ser como criança. Ela tem que ser pura, ela tem que receber a palavra de Deus como algo certo, absoluto e que não tem que se questionar. Está escrito, então vou obedecer e pronto, acabou. É isso aí. Papai mandou, então vou fazer. Mamãe mandou, eu vou fazer, vou obedecer. Pronto, acabou. Então, às vezes a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, não é porque o diabo atenta, não. Não é porque ela veio do pecado, saiu da lama ainda há pouco, ainda está suja. Não. Não é pelo pecado dela, mas pelo orgulho. Por achar-se alguma coisa. Sabe aquela pessoa que se acha? Pois é. Então, minha amiga e meu amigo, o que faz as pessoas caírem na tentação é o orgulho. Foi o orgulho que o diabo manifestou lá no céu. Foi orgulho, vaidade, aquele desejo de querer ser melhor do que os outros, de querer ser laureado, proclamado, conclamado, louvado, honrado, exaltado. Só um é digno de toda a exaltação, de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Só um merece louvor, só um é digno em toda a terra, nos céus, na terra. Só existe um que é digno, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. Então, quando alguém deseja, aspira ser considerado, seja na igreja, seja no altar, seja lá onde for, já caiu em tentação. Nós temos visto isso. E quando a pessoa recebe o espírito do orgulho, ela não enxerga, ela não se enxerga, ela não enxerga nada, ela é cega, como está escrito, que o Deus desse mundo, o diabo, cegou os entendimentos das pessoas incrédulas. Cegou. Mas quando a pessoa é humilde, sincera, ó meu Deus, eu sou um miserável pecador, eu sou realmente, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, mas o Senhor é misericordioso, e ela fala com Deus, ela rasga a alma, fala com Deus com sinceridade, ela é perdoada
e recebe o Espírito Santo na hora. Não precisa nem fazer 21 dias, nem um dia de jejum. Basta ser puríssima, sinceríssima, se é que podemos falar assim, transparente, e reconhecer, meu Deus, tem compaixão de mim. Ela tem que ser como uma criança. Jesus disse, Jesus falou com muita clareza, ele não deixou nenhuma dúvida. Ele disse, em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como menino, como uma criança imatura, como uma criança inocente, sem malícia, não entrará nele. Tem que ser como menino. E se você é barbado, é velho, você tem que se tornar como uma criança. Você tem que aceitar, receber o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o governo de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de você, como uma criança. Isso se chama fé. E se há esse desejo, essa sinceridade, você recebe na hora o Espírito Santo. Jesus disse, doutra feita, ele, na sua oração, ele disse assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, os orgulhosos, os pedantes, os que se acham, e as revelaste aos pequeninos. Graças a Deus. Então, se você tem a sua consciência latejando, incomodando do seu orgulho, do que você é, do que você já fez ou deixou de fazer, ou seja lá o que for, se você acalenta alguma glória para si, então já era, minha amiga, meu amigo. Livre-se disso. Nós não somos nada. Alguém, uma ocasião, me entrevistou, o Cabrinho me perguntou para mim, ô bispo, como é que o senhor se acha uma pessoa importante, uma celebridade? E eu respondi para ele, e eu repito com muita transparência. Eu falei, Cabrini, presta atenção, eu me sinto como o pau de galinheiro. Não sei se você sabe o que é pau de galinheiro. O pau de galinheiro, pela manhã, está sujo, emporcalhado de fezes das galinhas, dos galos, etc, etc. É imundo. É terrível, porque eles passam a noite ali empolerados e vão fazendo, defecando, e o pau de galinheiro fica grosso de tanto cocô. Essa é a realidade. Eu falei, eu sou assim. Eu sou um nada. E eu falei isso num programa de televisão. Porque assim eu me considero um nada, um zero. Eu vivo na dependência da misericórdia e compaixão de Deus. Eu faço pregar o Evangelho porque é o que o Espírito Santo me conduz a fazê-lo. Mas eu sei que eu não mereço nada, zero, nada. Por mais que eu faça, ainda assim eu continuo fazendo nada mais do que a minha obrigação. E se algum louvor há nisso, esse louvor é para o meu Senhor, que me deu e me dá condições de falar dele, de pregar, ensinar a sua santa palavra. É ele que tem feito isso. Se o Espírito Santo não estivesse dirigindo, conduzindo a minha mente, o meu coração, minha vida, não seria possível isso. Então, sou um homem falho, sujeito às mesmas falhas que você que está me assistindo nesse momento. Todos nós somos assim, míseros pecadores,
Paulo fala, ele diz aqui assim, olha só, ele disse assim, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, porque teve por fiel pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Quer dizer, Paulo era assim, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por conta da minha ignorância, na incredulidade. E assim foi comigo, e assim tem sido com todos que têm alcançado a misericórdia. Por conta da ignorância, por conta dos olhos bloqueados, não pôde enxergar a grandeza, a misericórdia de Deus. Mas, depois que alcançamos essa grandeza, quando submetemos-nos diante do Altíssimo com sinceridade, com franqueza, com transparência, quando desnudamos a nossa alma e falamos, meu Deus, eu sou isso aqui, tem misericórdia e compaixão de mim. Eu sou isso mesmo. Não tem nada em mim que possa te agradar. Mas se o Senhor tiver compaixão, misericórdia de mim, e me lavar e me purificar, então eu poderei ser útil à tua obra, se o Senhor nos dirigir. Então, amiga e amigo, resumindo tudo que nós falamos aqui, não seja como Himeneu e Alexandre e Fileto e tantos outros que amaram mais este mundo do que a glória que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eles se deixaram levar pela má consciência, consciência impura. Conheceram a verdade, mas se deixaram levar pela má consciência. E quando há uma má consciência, há pecado. E quando há pecado, não há como salvar essa pessoa, perdoá-la, se ela não for humilde, de coração de verdade, e confessar, meu Deus, tem misericórdia de mim. E colocar a cara no chão e falar, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Então, você pode receber o Espírito Santo hoje, aqui e agora, se você quiser. Não depende de mim, não. Depende só de você, não depende da igreja, não depende de ninguém, só depende de você. O Espírito Santo está sobre todos os que invocam sinceramente o Filho dele. Agora, ele só desce sobre aqueles que são humildes, que são como meninos, crianças, inocentes, sem malícias. Talvez seja esse o grande problema que você tem carregado. Você fez o que não devia ter feito no passado e essa situação continua. Se você quer se libertar desse passado, entregue a sua vida para Jesus e ele te lava na hora. Agora, por favor, não pense que você é alguma coisa, que você merece, que você fez por onde para ser abençoado. Não. Você, como eu, como todos os que recebem o Espírito Santo, são pessoas, ou somos pessoas transparentes. Deus, está aqui a minha vida. Tem compaixão de mim. De fato, rasgar o verbo, tirar todo o orgulho, toda a prepotência, tudo que você pensa que é ou sabe,
colocar aos pés do Senhor Jesus, aqui está a minha vida, faça de mim a tua vontade. Tenha uma boa consciência, uma consciência limpa, pura, imaculada, de criança, sem malícia, sem maus olhos, nada disso. E não fique a olhar para os outros, olhe para si, porque a alma que você precisa salvar é a sua, primeiro a sua, porque se você não for salvo, como é que você vai ajudar outras pessoas? Vai salvar os outros, não é? Então, não fique olhando para os outros. Se você ficar olhando os defeitos, se você olhar com maus olhos, você vai ver erros em todos nós. Em todos. Mas se você olhar com os olhos de criança inocente, você vai ver só o lado bom das pessoas e você não vai ficar achando-se melhor do que elas. Deus abençoe a vocês e vamos continuar no jejum de Daniel. Vamos continuar na fé do jejum de Daniel. Outra coisa, para que você possa se situar, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe a armadura de Deus. Hoje à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos, então, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.